Filosofia Espírita, volume 13. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. O nosso grande empenho é mostrar com mais destaque o valor dos livros da codificação, que tem como instrumento maleável, simples e puro, a personalidade ímpar que renunciou ao próprio nome para se apresentar como Allan Kardec. Estamos assistindo à singela análise de uma de suas obras, o Livro dos Espíritos, desdobrada de maneira suave, em 20 volumes, de modo a facilitar aos leitores o estudo e o entendimento dos ensinamentos nele acondicionados. Filosofia Espírita 13, como os volumes editados e a editar, é como o divino néctar que, ao ser sorvido, manifesta o puro sabor que evidencia a sua origem. As coisas de Deus se manifestam dentro da maior simplicidade, tem a primazia do amor que passa a conduzir. A doutrina dos Espíritos, realmente, veio trazer as palavras de Jesus na sua pureza, aos que estão preparados para ouvir. Os Espíritos agentes de Deus ficaram encarregados de falar e não se calarem sobre a obra imortal de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua voz é conhecida pelos seus discípulos. O seu rebanho já o conhece há muitas eras, porque todos nós despertamos sob o calor do seu amor. A gratidão que temos pelo Mestre não pode ser explicada, mas somente sentida, com a alegria do labor em favor dos que sofrem. A caridade verdadeira foi ativada pela sua presença na Terra, que passa a dizer o contrário do que conhecíamos, anunciando com sua límpida voz: se alguém te ferir, não firas. Se injuriado, não injuries. Se apedrejado, não apedrejes. Se caluniado, não faças o mesmo. Se maltratado, não maltrates. Se caluniado, perdoa. Ele sintetizou os mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, exortando: ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus é a nossa vida. Ele é o nosso caminho e a nossa verdade. Precisamos da sua presença em nossa consciência. O Cristo em nós é motivo de vida, e de vida eterna. Não existe alegria pura sem Ele, nem amor, nem caridade. Ele, para nós, é a soma de todos os bens espirituais. A coleção que está sendo trazida por amor, pelo nosso companheiro Miramês, enfileira assuntos e expõe meios valiosos para que se possa entender com mais profundidade o Livro dos Espíritos, livro este que serve de bússola na Terra para que os homens possam encontrar o céu. Se os homens tivessem ideia de quais foram os espíritos que ditaram aquele livro, e os que estavam assistindo aos escreventes por ímpeto divino, se ajoelhariam por gratidão. Como são felizes as criaturas da Terra! Na verdade, o Cristo não se esqueceu da sua promessa, quando disse que voltaria. Não cansamos de dizer que o educar e instruir da doutrina espírita é o ponto alto da caridade com Jesus. O homem educado é peça valiosa nas mãos do tempo, para mostrar aos que desconhecem o amor, a grandeza de Deus. O homem instruído e educado é o ser completo que acendeu o sol da verdade no coração. Jesus, há quase 2000 anos, esteve entre nós, pisando o duro chão do mundo, frente a frente com a ignorância das criaturas. No entanto, agora, ele, o mestre dos mestres, trabalha para conviver com cada um em particular, servindo de glória para os que desejam receber seu amor no coração. Filosofia Espírita, volume 13, é um pingo do amor de Jesus para quem deseja sorver, transformando-se em caridade volante, que por onde quer que passe alegra, ilumina e deixa entendimento. As criaturas de Deus, por si mesmas, entendem a existência do paraíso perdido, que, para ser reencontrado somente há uma porta, que faz vislumbrar esse reino, a entrada do coração. Se queres ser caridoso, lembra-te primeiro de ti, aprende a praticar a benevolência contigo mesmo. E nós te dizemos como, com toda a segurança que o amor possa nos dar, iluminando a consciência, pautando a vida em todas as virtudes evangélicas.
O Evangelho em prática é a solução de todos os nossos problemas. Aí, então, partimos para ajudar aos outros com toda a segurança. Deus tocou em Jesus, e Ele é a fonte de luz que não nos deixa andar em trevas. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 20 de maio de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 613, como entender a metempsicose. O Espírito traz na consciência as leis estabelecidas por Deus, de modo que elas irradiam dentro e fora de si, como uma conversa com a alma em dimensão diferente da que conheces pela palavra falada. Certamente que a metempsicose, falada e escrita por certos espiritualistas, varando séculos para dizer ao homem moderno que existe a reencarnação, deve ser bem esclarecida, e quem melhor deu suas diretrizes foi a codificação do Espiritismo, organizada por Allan Kardec. A fala dos espíritos mais acentuada se encontra em O Livro dos Espíritos, a dizer que a metempsicose seria verdadeira se indicasse a progressão da alma, através da reencarnação, que se processa como lei natural nos espíritos de todos os mundos habitados, sendo que o espírito não regride, de homem para o animal irracional, na interpretação de certos escritores que cochilam na letra e se esquecem do espírito que vivifica. Tudo no mundo, e em todos os mundos, avança, progride sempre. Somente a forma pode regredir na sua expressão, como instrumento de cumprimento da lei de causa e efeito, de ação e reação. A justiça divina disciplina a alma nos moldes em que também age a misericórdia, bênção de Deus para a humanidade. Todos nós temos sentimentos intuitivos de todas as leis espirituais. O que ocorre é que, por vezes, as nossas interpretações fogem à realidade, e caímos na impressão de que estamos dominando e sendo dominados pela verdade espiritual. Existem muitos homens que intentam conhecer a verdade, mas ainda não se encontram preparados para tal conhecimento. Há uma lei que regula tudo na vida. Se desconheces o próprio corpo mais grosseiro que tens, como querer conhecer e dominar leis que fogem às mais acuradas deduções? Há muitas coisas que escapam ao conhecimento dos doutos, não tentes passar do limite dos teus conhecimentos. A reencarnação, nas suas particularidades, é desconhecida pela maioria dos homens. A fé ainda se encontra, na terra, nos seus primeiros rudimentos. O perdão tem outros processos que se escondem nas dobras do tempo. A realidade do amor e da caridade vai levar muitos séculos, talvez milênios, para ser sentida e analisada. O processo de troca de corpos se opera em todos os reinos da natureza, e em cada um deles há uma feição diferente, a que obedece cada ser e cada coisa, segundo a posição em que se encontra na escala de elevação. É a lei da justiça, atuante e dominante em todos os espaços, pelo avanço do tempo. Deus é amor em toda extensão da vida infinita. O mesmo valor que o Senhor dá à forma primitiva da matéria, Ele dispensa aos anjos, mas cada um absorve essas bênçãos de Deus do modo que aprendeu, pela sintonia a que pertence, no estágio da sua vida, porque tudo vive, da maneira que lhe cabe viver. Não penses que o homem, por ser homem, se encontra desligado dos outros reinos. Mesmo que ele queira, não consegue. Tudo e todos estamos unidos por elos da divindade, uns com os outros, como sendo uma unidade universal, tendo Deus como comandante supremo de todas as vidas e de todas as coisas. A reencarnação é, pois, a evolução da ideia de metempsicose, trazendo para a humanidade mais esperança e mais alegria para viver. Ninguém regride, avançamos sempre, pois o que aprendemos, aprendemos para sempre, mas respondemos pelos desvios das coisas divinas. Procuremos as coisas simples, busquemos a lei de Deus e a sua justiça, no dizer do Evangelho, que o resto aproximar-se-á de nós por misericórdia. A alma do animal não muda de uma vez, tomando um corpo humano. A natureza é paciente e não erra, mas o homem é foito,
no começar nas linhas da sabedoria, esquecendo-se de que o princípio do fio da meada está bem distante da própria meada. Estudemos sem desespero, mas sempre. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 614, Lei Natural. A resposta do benfeitor espiritual à pergunta focalizada esclarece. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. O sofrimento da humanidade é, pois, o afastamento da lei de Deus. O homem a conhece mais pela intuição, dependendo dos seus sentimentos. Quando Jesus disse, batei e abrir-se-vos-á, mostrou-nos os caminhos para o conhecimento de todas as leis da criação. Bater as portas espirituais é buscar com interesse de aprender, é aplicar o esforço próprio todos os dias, é orar e vigiar. As intenções muito valem no aprendizado de cada criatura de Deus. Podemos voltar ao assunto anterior, no que se refere a fazer a vontade de Deus e a sua justiça, que o mais virá por acréscimo de misericórdia. Se queres compreender a vontade de Deus, analisa pacientemente seus feitos extraordinários, medita na criação, na vida que circula no universo, na inteligência que modela todas as formas e na expressão de vida que existe em tudo. Basta conhecer-se a si mesmo, para não negar a força soberana que nos dirige e protege. Quando Jesus se referiu à natureza, focalizando as flores, como no caso dos lírios dos campos, disse ele com o esplendor de sua inteligência. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6:29. A inteligência humana perde para a lei da natureza e, neste caso, no processamento das roupas naturais das flores, vemos que nem o rei, que se vestia com apuro, com linho e ouro dos mais requintados, onde mãos hábeis trabalhavam com perfeição, se vestia como uma simples flor, trabalhada pela natureza, no silêncio da sua expressão. As flores são como beijos das árvores, em gratidão ao seu Criador. A lei natural se divide ao infinito e nos mostra toda a vida envolvida no amor, que é a fonte de toda a beleza. Jesus nos pede para que vigiemos e oremos, no sentido de que, nesse clima, nos encontraremos frente a frente com as leis naturais que nos protegem, como sendo as próprias mãos de Deus estendidas para as criaturas. A humanidade tem de se voltar para a natureza, ela é mãe bondosa e santa, que sabe preparar o alimento em todas as faixas da vida, para as vidas dos espíritos, em todas as escalas a que pertencem. A harmonia na mente é lei natural, de onde vertem todas as qualidades. A desarmonia altera todas as qualidades nobres das criaturas, logo, é antinatural. As palavras bem postas nos lábios, pronunciadas na ordem do amor, nos trazem um bem-estar indizível. O verbo desorientado perturba o ambiente em que vivemos, e estraga muitas possibilidades de quem deseja viver bem. O amor, na sua estrutura espiritual, ensinado por Jesus, é fonte de felicidade. O ódio, inversão do amor, desespera quem o provoca, dando a entender que, por onde ele passa, somente deixa a morte. Se procurarmos as leis naturais que moralizam, passaremos a viver bem em todas as sequências de vida. Se as esquecermos, seremos infelizes, conforme afirma o benfeitor espiritual, só é infeliz quando dela se afasta. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 615, Lei Eterna. Eterno e imutável como o próprio Deus. Eis o que os espíritos responderam a Allan Kardec: a lei de Deus, além de ser eterna, é imutável. Ela não muda com as mudanças humanas. Somente a lei do Criador não obedece ao progresso, porque é ela que rege a todos e a tudo, inclusive o próprio progresso. A sua configuração espiritual é a mesma em todos os tempos, em todos os mundos.
O que se passa diante delas é o nosso despertamento espiritual. Cada vez que vamos crescendo, a encontramos na feição dos nossos valores. Que coisa linda, fácil de se dizer, mas difícil de se compreender. Deus, sendo a perfeição, nada pode fazer imperfeito. Sendo imutável, nada pode fazer mutável. O que ocorre com a criação não é imutabilidade, é despertamento dos valores espirituais. Deus fez tudo perfeito, desde o princípio das coisas. O que chamamos de evolução ou progresso, é sinônimo de despertamento espiritual. Tudo é perfeito na ordem das coisas. Sendo Deus amor, somente o amor harmoniza todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida universal. Quanto João Batista disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Mateus 3:2, demonstrava a maturidade dos homens, onde o reino dos céus iria aparecer, dentro de cada um. Mais tarde, o próprio Mestre disse, com segurança, o reino dos céus está dentro de vós. É uma lei eterna de Deus, o colocar o reino dos céus dentro das criaturas, de sorte que esses valores espirituais possam despertar naturalmente, para a nossa felicidade. Que queres mais, se o céu se encontra dentro de nós, com todas as glórias, com todas as vidas, em esplendente felicidade? É preciso encontrarmos, não somente o céu, mas Deus também. As mudanças são processadas em nossos caminhos, até encontrarmos as leis naturais que são eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, alertava-nos que Ele é o caminho, por ser Ele a vida e a sustentação da nossa paz. A doutrina espírita, sendo a reviviscência do cristianismo, chegou a nós como bênção de Deus, para entendermos a mensagem da luz, pelas leis eternas, as leis naturais. Precisamos de livros, por não sabermos ler a natureza, mas o nosso despertamento espiritual vai nos mostrar o caminho onde existe vida que não esqueceu a verdade, de modo a compreendermos a nós mesmos. Alegria é uma face da lei natural de Deus, e quanto ela nos faz feliz. A tranquilidade de consciência é a lei natural e eterna, por refletir o céu dentro de nós. O leitor deve analisar a nossa conversa, procurando descobrir outras coisas, que deixamos para o que procura. As tuas mãos devem trabalhar, porque o trabalhador é digno do seu salário. Vamos repetir a pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, por as acharmos de grande valor para todos nós. É eterna, a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 616. Mudança nas leis. Deus não se engana. As leis naturais criadas por Ele são eternas, como eterno é o próprio Senhor. Os homens é que criam leis transitórias, de modo a serem mudadas de acordo com os tempos. As criaturas se inspiram nas leis naturais para fazerem as suas. As leis dos homens são inumeráveis, e sempre estão mudando, como dizem eles mesmos, atualizando-se de acordo com a capacidade de assimilação das criaturas. As leis de Deus são de toda a eternidade. Quando falamos de toda a eternidade, não há tempo determinado. O ser humano não pode ter a pretensão de dizer que sabe tudo, mediante suas especulações. Ele somente sabe o que veio e ouviu dizer. Ele é, por excelência, um copista, porque tudo está feito no programa do Todo-Poderoso. Não existe o que não tenha sido feito por Deus. Quantos vivem iludidos com a falsa sabedoria? Se o sábio soubesse que nada sabe, teria mais humildade. Muita gente envergando a roupagem da vaidade e do orgulho se arma das singelas letras que aprendeu e decorou nos bancos das escolas, para combater o Evangelho, porque nos mostra as leis na sua mais profunda simplicidade. Como se enganam essas criaturas! O Evangelho, mesmo na sua feição física, é tesouro valioso, quanto mais na feição moral e na espiritual.
Ele se encontra escrito em muitas dimensões, para atender espíritos em diversas faixas de vida. Não deves preocupar-te em consertar a vida, ela já é perfeita. O que supões ser imperfeição, se encontra dentro de ti mesmo. Se o reino de Deus está em nós, não existe imperfeição na alma. O fato se explica pela desarmonia da mente. Deus não se engana, os homens é que enganam a si mesmos. É justo que compreendamos a simplicidade evangélica nestas palavras do Divino Mestre. Portanto, não vos inquieteis, pois, o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Será possível que todos os dias devamos nos preocupar com o futuro? Basta o dia com seu próprio mal. Vamos aprimorar todos os dias as coisas que devem ser aprimoradas, examinar o que estamos fazendo e fazer melhor, que o resto pertence ao grande benfeitor da vida, com seus anjos. Não deves demorar muito tempo pensando no passado. Procura o Evangelho, que ele te instruirá acerca de todas as coisas, te dando compreensão para o prosseguimento da tua jornada. A preocupação com o dia de amanhã vai te trazer mais dificuldades, porque preocupação, pelo sentido etimológico do termo, já é ocupar-se antes de acontecer. Se verificares a vida dos grandes personagens da história, verás que eles inspiraram suas vidas nas leis naturais, por isso venceram com vitória de luz. Queiramos ou não, buscamos a perfeição, por ser lei natural do universo. A harmonia reina em todos os pontos da vida, porque Deus é harmonia. Se olhas com os olhos da alma em Cristo, poderá dizer, em nada existe imperfeição. Tudo se encontra na ordem perfeita das coisas. É preciso que despertemos para tal ambiente de Deus e encontremos a felicidade. Quando alcançarmos a tranquilidade imperturbável da consciência, nunca mais duvidaremos e sempre afirmaremos, Deus não se engana. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 617, Diversidade de leis. As leis, pelo que podemos entender, se dividem em dois aspectos, leis físicas e morais. No entanto, elas podem buscar outras áreas, de modo que ainda não entendemos, pois nos falta sentido para compreendermos tudo. Estamos vivendo e sentindo as filosofias de vida terrena e espiritual, entretanto, a reencarnação entre uma e outra, e as tendo bem entendidas, o campo de iluminação vai se estendendo, a nos mostrar os princípios de libertação espiritual. Para alcançarmos as leis da matéria e as leis da alma, necessário se faz que sintamos o conjunto de muitas vidas sucessivas. O celeiro de experiências deve estar cheio de aprendizado cada vez maior. O cumprimento das leis mostra a maturidade do espírito. Se ainda não tens condições de viver Jesus, é por falta de tempo no serviço da caridade que salva. Convém meditar em todos os assuntos ventilados por Cristo e deixar que Ele viva em nós, para nos ser motivo de glória e de luz. Há diversidade de leis, no entanto, importa que vivamos as duas, na sua sintetização divina, física e moral. Certamente que temos apenas alguns anos para a fixação de todo o celeiro de vida, porém, o tempo passa e, bem vivido, deixa em nós um saldo de luzes que nos assegure a própria vida. Não há no mundo nenhuma coisa desligada da outra. A lei de unidade nos faz unos. Os espíritos obedecem igualmente a essa lei. Os que vivem na terra estão jungidos uns aos outros pelo amor e pelas necessidades, porque não fazemos nada sozinhos. Dependemos uns dos outros em tudo, até para falar, precisamos de quem ouça a nossa voz. Para escrever, e mesmo pensar, mentes invisíveis nos ajudam em tudo o que demos e fazemos. É do conjunto que nasce a perfeição. Se o sábio estuda as leis da natureza, o santo estuda e pratica as leis da alma, de maneira que, com o passar dos tempos, o acervo de experiências vai chegando às novas gerações, doando-lhes, por misericórdia, o descobrimento dos caminhos mais fáceis para serem trilhados.
Mas, como existe a reencarnação em todos os mundos habitados, aquele que planta volta depois com novas vestes para colher o que semeou. Eis aí a justiça divina, em se tornando amor, verdade e vida. Podemos buscar no Evangelho de Jesus riquezas espirituais sublimadas, como essa, anotada por Mateus. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Para que anunciar o que fazes de bom, se tu mesmo é quem vai receber o que está dando. A vida é uma eterna lavoura de Deus, que nos instruiu na sequência de plântios, para que possamos ter o que damos e colher o que semeamos. Isso está na lei do amor e de justiça que circula na criação, dando realmente a quem merece ser dado. Por isso é que não devamos nos preocupar com o dia de amanhã, ele nos entregará o que damos hoje, trazendo e mostrando a segurança para o bom trabalhador. Deus se encontra presente em toda parte, por intermédio das suas leis infalíveis e eternas. Que Jesus nos abençoe para compreendermos as leis da vida com maior profundidade. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 618, Leis Universais. As leis universais são as mesmas para toda a criação. É por isso que elas são assim chamadas, por pertencerem à unidade divina. Deus é somente um para todas as humanidades. No entanto, essas mesmas leis se expressam em cada mundo de acordo com a sua evolução espiritual, e os que ali vivem compreendem essas leis com a capacidade desenvolvida que possuem. Isso é a justiça, o amor que faz o Senhor conhecido por todos os seres. Mesmo na Terra, acontece esse fenômeno da presença da lei em cada criatura. As interpretações são diferentes, conforme a evolução de quem vai receber a corrigenda, de quem vai se orientar sob a luz do que entender. O Livro dos Espíritos assim nos informa, em se referindo às leis. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. As leis são imutáveis, e as mesmas para todos os mundos. As mudanças que por vezes verificamos, estão na qualidade espiritual de cada um, pois as leis vão se expressando com mais nitidez, de acordo com a altura do seu crescimento espiritual. Vamos para um exemplo mais simples, para que possamos entender todos os outros. Deus deixou na terra todo o material para o conforto das criaturas, sem nada faltar. No entanto, somente é dado aos homens desfrutar deste conforto, pelo uso da inteligência que a razão expressa. Porque a lei não é a mesma para os animais, os pássaros, enfim, para todos os seres. Elas são as mesmas, porém, atingem cada lugar e cada ser vivente de acordo com a sua posição na escala da elevação espiritual. E isso se opera para o despertamento das qualidades que todos temos. Tudo age com sabedoria divina. Os tempos estão chegando, de modo a nos mostrar, não a evolução da lei de Deus, que é imutável, mas o crescimento de todas as coisas e dos próprios homens. Deste modo, as mesmas leis passam a ser mais visíveis e mais reais na sua aparência divina. Ninguém se encontra desamparado. Observemos o Sol, ele despeja seus raios de vida para todos os seres e todas as coisas, e ainda para outros mundos, cujo tipo e modo de vida escapam ao conhecimento dos homens. Entretanto, esse sol não é sentido do mesmo modo para todas as criaturas, e não surte o mesmo efeito, apesar da igualdade do modo com que se distribui. Tornamos a dizer, e a justiça divina operando pelos processos do amor. Coloquemos novamente uma lei natural e universal como exemplo, reencarnação. Ela se encontra em todos os mundos, agindo e operando a transformação dos espíritos, mas em cada mundo se apresenta diferenciada, embora seja sempre a mesma lei, no fundo da troca de vestes para se expressar a luz. Os animais não reconhecem a Deus como os homens, mas reconhecem o Criador através dos homens. A maneira dos homens entenderem o Senhor é bem diferente, porque diferente é seu estado espiritual.
e os espíritos puros. A maneira que tem de reconhecer a Deus é bem diferente da dos homens. Mas é o mesmo Deus que opera em tudo. O Todo-Poderoso é imutável na sua estrutura, para todos nós desconhecida. Falando sobre a lei de Deus, relembramos, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 619, Conhecimento das Leis. Precisamos firmar mais na mente que Deus é Pai amoroso e que jamais ama um filho mais que outro. O seu amor é universal em todos os aspectos da vida eterna. Como compreender um Deus egoísta, orgulhoso e separativista, se ele é unidade, é harmonia perfeita? Devemos sempre consultar o Evangelho de Jesus, que logo notamos o que é Deus, ante a sua paternidade universal. Deus facultou a todas as criaturas conhecerem as leis criadas por ele. Os homens, quando fazem uma lei, não a divulgam para que todos possam conhecê-la. O conhecimento é uma advertência para que possamos respeitar as leis, entre mentes. Não é dado a todos a perceberem como elas são, devido à posição espiritual de cada ser. Mas, aí chega a misericórdia divina, servindo de instrumento aos mais sábios, para orientar os que ignoram as verdades espirituais. As religiões têm esse dever de tornar visíveis as leis de Deus e induzir os homens à sua prática, para que esses sejam mais felizes. O avanço desses conhecimentos depende muito de cada ser, da sua boa vontade de aprender, de melhorar suas condições espirituais. Jesus, como governador do planeta, não esqueceu de enviar, bem antes da sua vinda, grandes missionários, entregando aos homens revelações de leis mais claras, e ele viria depois, para confirmar tudo o que foi dito por eles. O Mestre não veio destruir a lei, mas apenas confirmá-la com mais claridade. Ele não veio mudar a lei imutável criada por Deus, mas dar-lhe cumprimento, como fez a doutrina dos espíritos, pelas comunicações mediúnicas. Nada está sendo mudado, da maneira que se possa entender como mudanças, apenas abrindo mais os olhos das criaturas, para verem mais de perto as leis naturais, criadas e estabelecidas por Deus. Depois que Jesus deu a conhecer o que os homens já poderiam assimilar, a responsabilidade aumentou, e ele mesmo acentuou para o nosso bem, conforme anotado por Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Pelo crescimento dos espíritos na ascensão espiritual, as responsabilidades passam a crescer igualmente, mas o Mestre não esquece as normas que devemos seguir e nos livrar do mal. Se observarmos a lei dentro da sua perfeita justiça, seremos livres do mal. Vejamos a esperança que o Livro dos Espíritos nos traz, quando esclarece sobre o conhecimento das leis de Deus. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Reconhecemos que Deus é amor, pois não esquece os homens e, muito mais, aciona o progresso para que se faça dos seres de outros reinos os próprios homens. O ensejo de crescer é para todos, sem exceção, para a glória da vida. Ao leitor que nos acompanha, apressamo-nos em dizer que está sendo chamado e escolhido para o crescimento espiritual. Faz a tua parte, pois Deus e Cristo já fizeram a sua. E os espíritos benfeitores te ajudarão, se te ajudares a ti mesmo. Não esqueças a advertência do Cristo, não julgar, para não seres julgado, sentença de luz, para a luz da consciência. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 620, antes da união. Antes da união com o corpo, a alma tem mais lucidez das leis naturais do que quando encarnada. No entanto, é justo que observemos em primeiro lugar a sua evolução espiritual, ou seja, o seu despertamento para as qualidades da vida. É claro que não podemos generalizar,
Porquanto existem muitos espíritos encarnados que compreendem as leis de Deus bem mais lucidamente do que muitos dos espíritos fora da carne. Isso, como já dissemos, depende da sua elevação, mas, no comum, a carne esconde os poderes da alma, e faz que ela esqueça o que traz na consciência profunda. Porém, a bondade de Deus é infinita e, instintivamente o homem percebe raios de lembranças das leis que dirigem a todos. A consciência sempre marca para todos o que não deve ser feito, mas ela é qual um computador divino, que somente aciona quando tocado. Depois do erro é que a consciência acusa. Não há julgamento antes da falta. Esse trabalho pertence à razão, que deve analisar e escolher o caminho a percorrer. Como já falamos, as leis são para todos do mesmo modo. Entre mentes, cada um as assimila de forma diferente. Em tudo é necessário o saber, pois com ele o amor é mais puro, assegurando, assim, a verdade. O corpo é uma veste mais grosseira e impede a alma de certas lembranças, porque em muitos casos, tais recordações podem prejudicar o espírito. Deus não tem pressa, ele não deixa de operar constantemente. A lei é constante, embelezando cada vez mais a vida pelos mesmos instrumentos, e o ser humano, já dotado de razão e de outros princípios mais sutis, deve esforçar-se todos os dias para o seu autoaperfeiçoamento espiritual. Os maus instintos do ser humano agridem seus sentimentos, e nessa fusão de forças é que te destinas a andar. O ambiente da Terra é agressivo, até certa evolução das criaturas. Depois de passar por determinado grau, já não é preciso mais a violência, que, como podemos observar, vai diminuindo seu comando na intimidade da criatura. Estamos nos fins dos tempos maus, não no fim do planeta, ou no fim da vida. Isso é para os falsos profetas. Nada morre, apenas muda de expressão, mas a mesma vida continua cada vez mais expressiva, compreendendo Deus com mais pureza de sentimentos. O espírito devedor, quando retorna à carne na terra, é por duras provações, espiando certas faltas que se enquadram no contexto de despertamento da alma. Quando se livra destas, não mais precisa dessas agressões exteriores nem de conflitos internos, passando a viver, depois das ventanias, um clima de paz, paz de consciência, onde começa a felicidade verdadeira. Se já encontraste a doutrina dos espíritos, observa seus conceitos, analisa a tua vida e passa a modificar teus atos, que são mutáveis, não as leis de Deus, que alteram os caminhos que estavam sendo percorridos pela tua invigilância. Podes buscar, por tua vontade, a intuição das leis de Deus na consciência, pelos canais da oração com Jesus. Tudo que o homem faz é mutável, pela sua posição de desequilíbrio na escala a que pertence, mas as leis de Deus são eternas como ele, porque Deus é a perfeição. Os maus instintos são somente para os maus espíritos. Se ainda conservas a maldade em ti, certamente que ela te perseguirá. Vamos conhecer a Deus mais um pouco, e a sua justiça, que o mais nos vem por acréscimo de misericórdia. Enquanto perseguirmos, seremos perseguidos; enquanto injuriarmos, seremos injuriados; enquanto vermos os defeitos alheios, esquecendo os nossos, seremos visados por eles e caluniados. Não podemos proceder desta forma, somente vendo o mal nos outros, enquanto a nossa vida palmilha no erro. Vejamos o que nos diz Mateus, refletindo Jesus, ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu. Mateus 7:4. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 621, a lei de Deus. A lei de Deus se encontra escrita na consciência. O Senhor a escreveu com todo o seu amor, na qualidade de pai que ama profundamente seus filhos. Muitos dos nossos companheiros pesquisam, querendo saber onde fica a consciência e qual a sua engrenagem espiritual. Já falamos, com a humildade que pensamos ter, que não podemos viver no futuro,
Se precisamos do presente para aprendermos o que ele pode nos dar. Falta paciência nos afoitos, porque o aprendizado melhor é aquele feito passo a passo. A própria lei de Deus nos ensina que o Pai é amor, e sendo Ele amor, tudo que lhe pedimos com sinceridade e necessidade, Ele nos dá, e dá com abundância. Para que possamos firmar essa nossa fala, vamos consultar o livro Luz, na palavra de Mateus, anotando os ensinamentos de Jesus. Pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7:7. Se o Mestre é o revelador de todas as leis do Pai que está no céu de nossa intimidade e fora de nós, como não acreditar nas suas palavras que são vida, verdade e o verdadeiro caminho? Batamos as portas da sabedoria maior, que elas abrir-se-ão, pela lei que orienta os nossos esforços, por ser digno trabalhador do seu salário. A lei de Deus, diz o livro dos Espíritos, se encontra escrita na consciência, e logo o raciocínio nos pede explicações desta referência. Se ela está escrita na consciência, não precisamos que ninguém nos fale sobre ela, se já a temos. Mas, a intuição nos revela com sabedoria que a alma, movendo-se na carne, perde certas sensibilidades, de modo a esquecer-se da própria irradiação dos conhecimentos doados por Deus, pela escrita de luz no centro do espírito e que, com a maturidade, vão nos chegando ao coração, que passa a ser ar que podemos respirar. O desprezo do que temos conosco não é por conveniência. Ninguém, em sã consciência, joga fora o tesouro que possui. São modalidades da própria vida, para o despertamento gradativo dos talentos divinos que todos temos. Essa conversa sobre a consciência e as leis de Deus pode ser estendida ao infinito. Avançamos nesses conhecimentos de acordo com a nossa elevação. Se queres saber mais, procura Jesus, do modo que ele nos ensinou a procurá-lo, tomando a nossa cruz e seguindo seus passos, o que desperta o mais profundo sentimento de amor. Deus, na sua bondade, quis e quer nos lembrar sempre sobre suas leis, e para tanto envia os grandes benfeitores para instruir a humanidade e fazer lembrar o que ele disse. Para conhecê-los, basta analisar suas vidas, comparando-as com a vida do Mestre. Assim pode sentir de onde eles vieram e quais as suas missões junto aos homens. É profunda a pergunta de número 621. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é muito mais profunda, nos dando segurança em todas as direções, quando o benfeitor sintetiza, usando a sua cultura universal. Na consciência. Se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar vigiando, pensar sempre no melhor, porque nesse interesse, o melhor, por afinidade, nos virá nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprende em favor dos que o buscam. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 622, Missionários. Deus confiou a certos homens a missão de ajudar a humanidade a sentir e compreender as leis imutáveis que garantem a vida e sustentam a paz em todos os reinos, e essas leis devem ser respeitadas pelas criaturas. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa tarefa de revelar as leis já estabelecidas pelo Criador. É conveniente que busquemos estudar todas as vidas nobres que já passaram pelo planeta, para encontrarmos nelas os princípios desta ordem estabelecida pela divindade. Como fazer progredir a humanidade, a não ser por esse incentivo santo, o respeito pela harmonia em forma de leis que nos ajudam na nossa disciplina espiritual. Em um planeta não encarnam somente almas de determinada evolução, as escalas a que pertencem são variáveis, porque as operações são inúmeras. Cada um se encontra em uma faixa, desempenhando missão diferente mas, sob a direção das mesmas leis, porém, a obediência é de acordo com a faixa que pertence. Deus é amor, e ele ama seus filhos, sem que o amor saia da justiça. Ele dá tudo a todos, na mesma dimensão que a fraternidade nos mostra.
Podes verificar a grandeza de Deus, pelos pais da terra, que diante do Senhor se vêem de pálida expressão. É o próprio Evangelho que nos interroga desta maneira. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará a pedra? Mateus 7:9. Se assim podemos analisar, o raciocínio nos responde que a bondade de Deus é tão grande que não cabe na dimensão estreita das nossas comparações. E passamos a confiar nele, mais do que antes. Ele escapa ao nosso raciocínio, passa pela intuição, deixando rastros de luz, a nos dizer sem palavras que no amanhã, poderemos entendê-lo com mais profundidade, porque agora nos faltam faculdades para tal compreensão, que confundem até os anjos. O espírita, diante de tantas ofertas no aprendizado, deve ponderar nas suas perguntas, por vezes exageradas, e ir pacientemente nos caminhos da verdade, porque ela, a verdade, liberta, mas, no exagero confunde. Qualquer escada que nos leve para o alto é bom que seja galgada de degrau a degrau, para alcançarmos, assim, o cimo com confiança e maior segurança no que estamos fazendo. A luz é indispensável em todos os trabalhos dos homens e a nós outros da espiritualidade. No entanto, ela, em excesso, nos ofusca, confundindo nossos sentidos. Como verá Deus face a face, se não suportamos ainda nem a luz do sol mais de perto? E essa estrela que nos alimenta, diante de Deus, pode-se dizer que não existe, dada a sua pequenez em relação à grandeza do Pai. Deus confiou Jesus como pastor para nos guiar desde o princípio das coisas na terra. Ele, para nós, é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Deveremos passar por ele para encontrarmos a paz de consciência e os nossos esforços receberão prêmios de luz pela nossa movimentação no bem e na caridade. Deus confiou a Jesus nos orientar, e Jesus confiou igualmente essa tarefa a milhares de obreiros sinceros, a missão de caminhar conosco nos roteiros do mundo cheios de espinhos, nos dando exemplo de confiança, adquirindo experiências para nossa libertação espiritual. Respeitamos, pois, a todos que trabalham para o bem comum e, muito mais, a quem nos ensina a amar por amor a Jesus, porque a segurança de todos nós se encontra na vivência, copiando quem viveu a verdade. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 623, Falsos Princípios. Os falsos princípios podem nascer até dos gênios, depende do momento, e em que se inspiram para dizer à humanidade. Existem os missionários de Deus e os do que se fazem missionários. Entretanto, quando são homens de gênio, o Senhor aproveita a sua boa vontade para transmitir aos homens a sua mensagem. Porém, esses missionários que se fizeram podem torcer algumas verdades e certamente influenciar algumas pessoas. Entretanto, Deus deixa que eles prossigam, por existir em suas vidas alguma mensagem de grande valor. Como é um preparo para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, nas mãos de Deus nada se perde, e tudo se transforma. Os verdadeiros profetas, como eram chamados em tempos idos, os agora missionários, enviados por Deus para darem sequência à verdade sempre enunciada, em tudo dão exemplos nobres, a sua vida é rastro de claridades imortais, que dá esperança e alimenta a fé naqueles que os admiram. A mensagem na sua pureza imaculada, vinda de Deus, somente um a trouxe em toda a sua plenitude de amor, e esse foi Jesus. Ele propiciou à humanidade aberturas maiores para um aprendizado sem retrocesso. Cabe a nós, anunciarmos outra vez, ou quantas vezes forem necessárias, que Jesus, o Cristo de Deus, foi o maior espírito que pisou no solo terreno, pelos processos que o seu próprio rebanho ainda ignora e discute com falsas interpretações. Todos nós sabemos que o falso profeta é responsável pelas sementes que semeia nas mentes que o escutam, bem assim pela sua presença enganadora. Não obstante, o falso somente tem sintonia com seu semelhante.
Bem sabemos que o elemento nobre não se mistura com aqueles que não vibram na mesma faixa de vida. Tanto quem fala, como quem ouve, estão em processos de despertamento espiritual, e algum dia o falso será verdadeiro que escuta mal, com a maturidade, passará a escutar bem. As lições são diferentes para cada alma, mas todas são lições que nos fazem aprender onde quer que passamos ou estagiemos. A vida nos oferta conjunções variadas, e sempre nessas oportunidades aprendemos alguma coisa. Quem se encontra mais ou menos despertado para a luz deve pedir e saber como convém pedir, porque Deus nada dá de mal para seus filhos. Sendo Ele harmonia, todas as suas dádivas são de luz. Ou se lhe pedir um peixe lhe dará cobra. Mateus 7,10. Quando pedimos peixe ao Pai, Ele nos dará peixe, ou coisa melhor, caso necessitemos de comer coisas melhores, por ser Ele amor. Os princípios falsos anunciados não têm força de duração. Somente a verdade ficará de pé, anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Eles falam contra si mesmos. Ficamos com os falsos, enquanto a verdade não chega. A mentira é igual a bruma aos raios do sol, ou às trevas diante da luz. Mesmo que queiramos, nunca torcemos para sempre a verdade. Quando chegamos a iludir, esse alguém somos nós mesmos, e ao descobrirmos isso, aguçamos a seleção dos fatos, usando o raciocínio, juntamente com todos os outros dons que possuímos. Aprendamos com Jesus, que somente a verdade liberta a alma. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 624. O caráter do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade, e por vezes ela lhe custa a própria vida física, como sucedeu ao divino amigo Jesus. É fácil de ser reconhecido o homem de bem, pela sua vida, que ajuda outras vidas. É ele o homem que ama e em todos os seus passos ele prega e vive o amor. Todas as religiões são dignas de respeito. Alguns dos religiosos é que são falsos dentro da própria comunidade. O espírito, para ser elevado, não precisa certamente de frequentar tais ou quais religiões, mas que faça a caridade com amor. O missionário legítimo é aquele homem que respeita os outros, que não fere, que não insulta, que não critica, que não tem ódio, que não tem inveja nem ciúmes, que perdoa sempre as ofensas alheias, que segue a linha de Jesus, vivendo os seus preceitos, que o Evangelho registrou pelo poder do amor dos seus discípulos. O Mestre partiu para planos superiores, mas enviou falanges e mais falanges de espíritos puros, para a carne fora dela, a fim de dar continuidade à sua mensagem de fraternidade universal. E esse trabalho continua a ser feito pelo poder dos anjos. Notadamente aparece na França o Consolador prometido por Jesus há quase 2000 anos, na forma de uma doutrina, para ensinar as mesmas coisas que disse Jesus e, ainda mais, o que o povo de sua época não suportaria ouvir. Esse cristianismo renascente se chama doutrina espírita, filosofia abençoada pela luz, que somente nos traz paz e trabalho, nos traz luz e entendimento. Nesse processo de maturidade das almas, nos 20 séculos passados, volta Jesus para levantar os caídos, alimentar os famintos e instruir os ignorantes, curar os enfermos e tranquilizar os corações sofredores. É bom que anotemos o feito do passado, para nos inteirarmos do que ele pode fazer no presente, nas claridades modernas, face a face com a razão. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Marcos 9:25. Jesus, voltando desta forma, estende as mãos para todos nós, encarnados e desencarnados, de todas as filosofias do mundo, e ordena que nos levantemos da ignorância, berço no qual dormimos, erguendo-nos com ele para a luz da verdade. É o educar e instruir do Espiritismo, doutrina ditada pelo Espírito de verdade que, por onde passa, liberta.
E esse é o caráter do verdadeiro cristão, que passa abençoando e servindo, aprendendo e ensinando, amando e perdoando, falando das vidas sucessivas e mostrando que ninguém morre, e o que semeamos colhemos, que com a mesma medida que medirmos seremos medidos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o verdadeiro profeta, que esquece o mal e somente vive no bem, que esquece o ódio e vive no amor, que esquece a injúria e vive no perdão. O verdadeiro espírita se encontra integrado na luz do Cristo e em si faz brilhar o Cristo de Deus, porque essas coisas são motivos de glória da vida e pela vida. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 625, o modelo da humanidade. A questão de número 625, do Livro dos Espíritos, estampa com esplendor a seguinte pergunta feita aos espíritos superiores, dentre os quais um deles respondeu por todos os mensageiros de Deus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhes servir de guia e modelo? E o mensageiro do céu, dominando o verbo de luz, serve de canal para o próprio Criador, respondendo de modo a ressoar em todo o mundo, para os ouvidos de toda a humanidade, com uma só palavra: Jesus. O mestre dos mestres é, realmente, o modelo no qual todos os homens devem se inspirar, no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. Certamente que o formulador da pergunta passou seus pensamentos por todos os grandes personagens da história universal, testando um e outro, por vezes sem segurança, em afirmações do seu próprio raciocínio. Não obstante, o mensageiro de Deus encarregado de fazer reviver o cristianismo na terra, limpou todas as dúvidas, dizendo que somente Jesus era e é o guia de todos os povos. E se quisermos buscar mais subsídio para tal certeza, ele no próprio Evangelho do Mestre. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres, vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor, e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Poderemos novamente buscar no Evangelho outra afirmação, e esparzindo luz nos escritos desta mensagem com esse assunto relevante. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1:10. Vejamos há quanto tempo o amor do Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade que, igualmente, estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Quanto aos grandes mensageiros que vieram ao mundo como instrutores da humanidade antes do Cristo de Deus, suas doutrinas têm relação com a doutrina de Jesus, é certo que tem, pois, foi Jesus quem os enviou, depois que passou para eles o ensinamento divino, de modo a eles interpretarem e divulgarem junto aos homens. Esses emissários transmitiram a mensagem divina parcialmente, esquecendo muitos conceitos, mas fizeram alguma coisa, e somos gratos pelos seus esforços em conjunto. Em relação a Jesus, a sua entrega de Deus para a humanidade foi total. A doutrina moral saída dos seus lábios divinos tem a pureza que somente o amor universal pode dar. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Jordão, a voz dos céus afirmou: Esse é o meu filho em quem me comprazo. A razão não pode tomar outro caminho, se analisarmos seus grandes feitos, nunca antes comparados, pelo seu verbo iluminado, tornando-o uno com o Pai. Devemos repetir, para atender o coração e a consciência,
A pergunta e a resposta de O Livro dos Espíritos, de modo a alimentarmos expressão maior dentro de nós, em seguimento à vida eterna. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 626, antes de Jesus. As